Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma você faz apresentação com dados. E a habilidade de se comunicar bem com dados é essencial nesse mercado que a gente vive hoje. Meu nome é Marina Carvalho, tenho 20 anos de indústria, sou engenheira mecânica, trabalhei aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Tenho aí, bastante estrada na indústria. E uma coisa que é unânime é a dificuldade das pessoas se comunicarem bem com dados. O que você vai ver aqui é o que é o storytelling com dados e qual que é a importância disso para você. E aí eu vou te apresentar uma ferramenta prática para te ajudar no dia a dia, para solucionar a sua dificuldade com a apresentação com dados. Ah, Marina, então você vai me vender um curso? Não, eu não vou te vender um curso. Eu vou te vender outra coisa no final desse vídeo. Mas aproveita que você vai aprender um monte de coisa de graça aqui antes da minha oferta e depois você vai ver que você vai se interessar por ela. A verdade é que o nosso dia a dia virou uma montanha de dados. Mas esses dados, eles só têm valor se você conseguir comunicá-los de forma eficaz. Não adianta colecionar um monte de informação e na hora de transmitir isso para as pessoas, elas não entenderem e você não conseguir tirar resultados disso. Não adianta ter um monte de informação e não se comunicar. Além disso, você tem que saber se comunicar de acordo com o teu público. Então, a forma como eu vou explicar para um estudante é diferente do que eu vou explicar para um diretor, um tomador de decisão que mal tem tempo para ficar vendo as informações que eu vou colocar. Ele precisa ir direto ao ponto. Você também precisa aprender que dados precisam ter uma CTA no final, uma call to action ou uma chamada para ação. Não adianta você explicar tudo e não sair nada dali. Tá, o que eu vou fazer com esse monte de informação que foi apresentada? Qual que é a ação que eu vou tomar? O storytelling com dados ou contação de histórias com dados é um conjunto de técnicas e de boas práticas que você tem que aplicar para fazer boas apresentações com dados. E eu já tive aí do lado de quem faz gráfico ruim. Tem gráfico ruim por toda parte, gente. Eu fazia gráfico como esse aqui. Você acha que alguém entende alguma coisa disso? Todo mundo já fez um gráfico ruim na vida, ou continua fazendo. Será que você está fazendo ainda? E é daí que vem um grande dilema que a gente vê no mercado. A gente tem de um lado profissionais muito bons tecnicamente, mas que não sabem se comunicar, e aí eles acabam ficando para trás. E de outro lado, profissionais que não são tão bons assim, aqueles cara meia boca, que você deve conhecer alguns, mas se comunicam muito bem e eles acabam avançando. Mas por que isso acontece com a gente, né? Porque a gente é ensinado a encher as nossas apresentações com um monte de coisa que não precisam estar ali. E meu amigo, não adianta, as pessoas só vão valorizar o teu trabalho quando elas entenderem a mensagem que você está transmitindo, senão pode esquecer. Mas então qual que é a solução para isso, né? É simplificar. Isso parece estranho, mas é simplificar de uma forma estruturada, não é simplesmente você apagar um monte de coisa e achar que está transmitindo a mensagem. Essa maneira estruturada percorre 6 passos e eu vou falar de cada um deles para você aqui. O primeiro é o entendimento do contexto. Você precisa entender o contexto antes de começar a criar visuais. Contexto não é só o contexto dos seus dados, mas também o contexto do público, para quem você está apresentando. Você precisa se fazer algumas perguntas-chave, como: esse público já me conhece ou é a primeira vez que ele está me vendo? Ele já entende que eu sou especialista do assunto ou ainda não? Esse público que eu estou apresentando é um tomador de decisão ou é alguém que precisa aprender algo? Essas perguntas e outras muito importantes é que vão fazer você compreender para que você está fazendo essa apresentação e o que ela precisa levar para as pessoas. Entendido o nosso passo 1, vamos para o passo 2, que é a escolha do melhor visual. Um gráfico de linhas, ele vai ser indicado, por exemplo, para quando você vai mostrar algo ao longo do tempo. Quando você precisa mostrar totais de diversas categorias, provavelmente vamos para um gráfico de barras. Quero mostrar ali valores positivos e negativos, que ao final formam um totalizador, um gráfico de cascata, mas muitas vezes eu vou usar uma tabela e não um gráfico, porque um gráfico não é indicado para o tipo de informação que eu preciso. Muitas vezes eu preciso trabalhar com textos, os textos vão ser a melhor opção para mim. Feito isso, você precisa saber o que você deleta e o que você deixa nessa apresentação. Se você deixar toda a informação lá, sabe o que ela vai fazer? Vai roubar a atenção e o foco do teu público. O cérebro da gente funciona com alguns padrões.
Então, a posição que a gente coloca as coisas numa tela, começando ali de cima, os nossos olhos percorrem em zigue-zagues. Então, você colocar coisas mais importantes lá no topo, na esquerda, e também trabalhar o tamanho da informação, dar destaque para aquilo que a pessoa vê primeiro, vai mudar completamente a maneira como você apresenta os dados. Concluídos esses 5 primeiros passos, você precisa elaborar a tua história, começo, meio e fim. Como que você vai contar isso para o teu público? Você não vai chegar e falar, olha, esse gráfico quer dizer que... Não, você precisa contar uma história que vai prender ele, que vai fazer ele entender. E o final dessa história precisa ser aquela CTA que eu comentei com você, que é o que vamos fazer com isso. Então, essa é a estrutura para a gente fazer um bom storytelling com dados. Mas é fácil sentar aqui no computador agora e criar uma apresentação só com esses passos que eu te falei? Não é, né, gente? Não é fácil. Mas como que eu resolvi o meu problema de comunicação com dados? Eu estudei bastante. Eu li livros como esse daqui, por exemplo, que é excelente, recomendo demais. Fiz cursos e com tudo isso eu consegui sair de um gráfico medonho como esse daqui para apresentações deste nível. Mas a verdade é que ninguém tem tempo. Eu tô sem tempo, você tá sem tempo, as pessoas procuram soluções práticas. Por isso que eu não vim aqui te oferecer mais um curso. Embora os livros, os cursos, eles tenham conteúdos de muita qualidade, eles não são práticos na hora que você precisa ir direto a um ponto que você ficou com dúvida, ou você precisa fazer alguma coisa e precisa lembrar aonde isso estava lá dentro do curso, aonde isso estava lá dentro do livro. Então, a forma que eu estruturei esse conteúdo para vocês é numa forma de manual, é quase que uma cartilha. O manual é curto, é direto ao ponto e ele tem uma grande vantagem em relação a livros e cursos. Quando você compra um livro ou vai fazer um curso, você primeiro gasta o tempo, você vai ter que assistir aquelas aulas, você vai ter que ler todo o conteúdo para depois colocar em prática. No caso da ferramenta que eu vou apresentar aqui para vocês, a gente vai fazer o inverso, a gente vai fazer o contrário. Você vai primeiro praticar para então aprender. É isso mesmo, porque praticando você vai aprendendo quase que imperceptivelmente. O manual vem num PDF clicável, você pode usar no computador, no tablet, no caso eu estou aqui no celular. O manual é composto por 7 passos, são aqueles 6 passos que eu te expliquei e um passo final de revisão do conteúdo da sua apresentação, que é como você checa se ela realmente está muito boa. Ele tem botõezinhos que você clica para ir para as páginas que você precisa, para selecionar os itens que fazem sentido para a tua apresentação. Então, no primeiro passo de contexto, você vai ter um formulário pronto para você responder as perguntas-chave, já na sequência que você precisa para ter o melhor entendimento do público e saber como montar a tua apresentação. No segundo passo, você vai clicar aqui na opção que melhor descreve o tipo de dado que você vai apresentar. Então, por exemplo, quero mostrar a relação entre duas coisas. Eu vou clicar aqui e ele já vai me indicar o tipo de gráfico que eu preciso usar nesse caso. Aí quando você vai para a página do visual, ele já vai te mostrar um modelo ruim daquele tipo de visual e um exemplo bom, explicando para você o que você deve fazer e o que você não deve. Aí você monta o seu visual e se você falar assim para mim, ai Marina, mas eu não sei fazer gráfico, ou eu nunca mexi no Excel. Gente, fica tranquilo. O que eu fiz? Eu preparei os modelinhos de cada tipo de gráfico no Excel, coloquei eles, vocês vão poder baixar. Então já tem o template e tem um vídeo curto, bem curtinho mesmo, explicando passo a passo de como montar aquele tipo de gráfico do Excel. Então não vai ter desculpa. Aí eu montei o meu gráfico ou a minha tabela, enfim. Vou para o passo 3. No passo 3 é onde eu vou falar dessa dessaturação. Então aqui ele vai ter uma sequência mostrando para você tudo o que você precisa deletar. Dessaturei, cliquei aqui no próximo passo, que é o passo 4, onde ele vai falar de focar a atenção do público. Nesse ponto, ele vai explicar para você quais textos você deve incluir, aonde você deve pôr uma indicação no próprio gráfico, como usar cores, a posição dos elementos, como colocar isso em slides, como colocar isso em relatório. Fiz o passo 4, clico no passo 5, melhora do design. Nesse passo aqui, eu já tenho também uma sequência lógica. Quais textos devem estar ali na minha apresentação, quais distrações eu preciso eliminar desses textos,
quais realces eu preciso incluir e a parte de alinhamento e espaços em branco que eu devo deixar na minha apresentação. Ok, passo 6, vamos contar a história. No passo 6, eu tenho a descrição de como fazer o começo, o meio e o fim para que a minha apresentação seja impactante. Dentro dessa etapa, eu tenho técnicas de criação de texto e de verificação para saber se isso está fazendo sentido. É só você seguir na lógica que está escrita no manual. E aí, por fim, eu vou aqui para o passo 7, que é o passo de revisar e testar. Nesse passo, eu explico exatamente a lógica horizontal, a lógica vertical, como fazer o roteiro inverso e checar se a sua apresentação realmente está boa antes de você apresentar. Então, você pega esse manual e você consegue criar uma apresentação a partir de agora. É só você seguir no passo a passo, em vez de primeiro estudar para depois aplicar. Se eu tivesse um manual desse anos atrás, eu tinha economizado tanto tempo e feito a minha vida muito mais fácil no meu trabalho. Então agora é uma escolha totalmente sua. Você pode continuar sofrendo cada vez que alguém te pede um relatório, te pede uma apresentação, gastar horas e horas para ficar pensando qual que é a melhor coisa para eu colocar aqui, será que isso aqui tá bom, será que isso aqui tá ruim? Você pode continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e continuar ouvindo as pessoas falarem, me explica melhor? Ou por um valor que é menos do que você pagaria num almoço ou numa janta amanhã se você fosse comer fora, você consegue adquirir todo esse conteúdo. Realmente é um investimento muito, muito baixinho. Eu acho que essa escolha não é muito difícil de fazer, né? Obrigada pelo seu tempo. Eu espero que esse conteúdo seja muito produtivo e te ajude a avançar na tua carreira.